Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Nós vamos continuar com o projeto da nossa Casa Espírita, Irmãos da Nova Era, que fica aqui em Santo Amaro, São Paulo. E hoje nós estaremos juntos mais um pouquinho sobre os ensinamentos dos Espíritos e de Jesus. Nosso tema de hoje é o homem no mundo. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, sintonizando com eles e pedindo para que Jesus nos abençoe nesse momento em especial, para que nós possamos colher os melhores frutos dessa nossa reflexão. Que a luz de Jesus esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Quando qualquer um de nós começa a ter contato com os ensinamentos de Jesus, e esses ensinamentos passam a fazer sentido nas nossas vidas, uma série de questões começam a acontecer. Várias mudanças, ou pelo menos intenções de mudanças, começam a fazer parte das nossas vidas. Uma delas é a seguinte: a gente passa a perceber tudo de errado que está acontecendo no mundo. Ninguém presta, ninguém faz nada direito, o mundo é um lugar muito ruim de se viver, já que ninguém respeita nem obedece às leis de Deus, nós passamos a achar que está todo mundo errado. Então, vem aquela vontade grande, firme de fazer tudo certo. A gente começa a pensar que de agora em diante tudo vai mudar. Nada de vícios, nada de pensamentos e nem ações no mal. Vida nova. Aí a gente não consegue 100%. E o que acontece? Frustração. Consequentemente, vem um outro pensamento na nossa cabeça. Nós nunca vamos conseguir. Seguir Jesus é muito difícil, ninguém é santo. Não dá. Então, deixa para lá. Esquece essa história de seguir Jesus, porque a gente não vai conseguir mesmo. Diante de tantas indagações, diante de tantas dúvidas, que até fazem algum sentido, vamos ver o que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos diz. Tem um capítulo lá no Evangelho, que é o capítulo 17. E no item 10, o item C de perfeitos, tem uma colocação muito interessante de um espírito protetor. Ele vai falar para a gente sobre o homem no mundo. E vai falar sobre como é que deveria ser o nosso comportamento aqui. Convivendo com várias pessoas muito legais e outras nem tão legais. Passando por várias dificuldades, sofrimentos. Tendo também muitos prazeres, muitas alegrias e muitas tentações. E como é que a gente deveria fazer para viver com tudo isso que nos cerca, sem nos deixar envolver? Para começar, vamos nos lembrar que nós somos espíritos imortais e que nós estamos vivendo diversas encarnações sucessivas e que de pequenas experiências em pequenas experiências, a cada nova encarnação, nós vamos adquirindo condições de nos melhorar, tanto na moral quanto no intelecto. A cada nova experiência reencarnatória, nós temos várias oportunidades de crescer em conhecimento. Temos oportunidades de diminuir ou de acabar com algum vício. Temos também a oportunidade de aprimorar as nossas virtudes. Nós trazemos um vasto conhecimento e hábitos que estão arraigados em nós há séculos. Quanto nós temos para dar de todo esse aprendizado que foi adquirido?
e quanto ainda nós temos para receber por conta de tantas necessidades que nós trazemos. E essas experiências, esse aprendizado, tudo isso deve ser vivido no convívio com o nosso semelhante, porque esse convívio é o meio que Deus nos concedeu para que a gente consiga desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Mas e agora? Nesses nossos tempos atuais, como é que fica essa história do distanciamento social, do fique em casa? Como é que a gente vai falar em conviver, a necessidade de conviver, se nós estamos num momento um pouco mais recluso? Olha, são duas situações muito diferentes. O distanciamento que nós ainda estamos vivendo hoje por conta da pandemia, ele é uma necessidade relacionada à saúde. Não é uma opção. É inclusive uma maneira da gente cuidar de nós mesmos e dos outros. É um momento muito delicado dentro de tantos outros momentos que nós ainda temos para viver durante toda a nossa vida. E olha, mesmo fazendo o distanciamento, nós temos contato com outras pessoas, seja no trabalho, mesmo que virtualmente, ou em casa, com as pessoas que moram com a gente. Muitos de nós não estão mais aguentando ficar em casa com aquelas pessoas que a gente via só durante algumas poucas horas por dia, e agora a gente está durante 24 horas, o tempo todo com essas pessoas do lado. Quantas reclamações a gente tem ouvido, né? E de repente nós também já andamos reclamando. Mas vamos lembrar que talvez essas mesmas pessoas não estejam aguentando ficar com a gente. Nós também somos um pouquinho difíceis, ou não? Bem, independentemente da situação, nós só iremos crescer moralmente, intelectualmente, interagindo com outras pessoas. Ainda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito o seguinte: o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, a sua vida é a de um egoísta. Isso tudo está escrito ali no capítulo 17. E faz sentido, não faz? Fica fácil exercer a paciência quando não tem ninguém por perto. É fácil perdoar quando ninguém também está perto para fazer nada que exija o nosso perdão. É fácil não falar mal de ninguém se não tem ninguém para conversar. A gente até pensa, mas não fica alimentando aquele pensamento, né? Mesmo com esses tempos de coronavírus, mesmo com esse distanciamento relativo, nós podemos aprender e ensinar muito. Aliás, estar 24 horas com a nossa família é uma abençoada oportunidade de praticar a caridade. E se nós estivermos sozinhos, não por opção, mas por necessidade, esta é uma abençoada oportunidade para a gente repensar como é que nós estamos vivendo as nossas relações. Muitos de nós, aqui no nosso mundo, somos pessimistas. Não queremos ter contato com aqueles que, na nossa opinião, são fracos, agressivos, delinquentes. Dizemos que o mundo está perdido, ninguém respeita ninguém,
Só se quer levar vantagem? Não é isso. Mas nós esquecemos de quantos trabalham, quantas pessoas se esforçam com abnegação, muitas vezes cansadas, mas não desistem de tentar fazer desse nosso mundo um mundo melhor. É muita gente querendo fazer o bem. E nós não devemos condenar a terra pelo desequilíbrio de alguns, mesmo que sejam muitos. E nós? O que nós fazemos de bom se nós resolvermos ficar isolados do mundo porque o mundo está ruim? O que nós temos de tão melhor que os outros que nós não podemos nos misturar? No livro da Esperança, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, no capítulo 12, Deus e o Mundo, tem uma frase muito interessante. Emmanuel diz: fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Olha que interessante. Quando a gente se isola do mundo, esperando resguardar todas as nossas virtudes para que a gente não se envolva com o mal que existe do lado de fora, isso é egoísmo, não é santidade. Tudo bem, às vezes a gente não se sente preparado e a gente não tem força para resistir a alguma influência. A gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que não são boas, mas a gente faz por conta das nossas tendências. Mesmo que a gente se sinta influenciado, mesmo que outras pessoas consigam fazer a nossa cabeça, a gente só vai fazer aquilo se a gente realmente tiver a vontade, a tendência dentro de nós. Mas, nesse caso, onde a gente ainda não tem força para resistir, até vale a pena a gente se afastar um pouco. Até ter força, equilíbrio o suficiente para resistir a essas nossas más tendências. E então, mais fortalecidos, mais equilibrados, nós retomamos o convívio. Porque o ideal é a convivência pacífica com todos. Sempre colaborando para o bem-estar de todo mundo que estiver à nossa volta, vivendo o evangelho, sem exigir que os outros nos imitem, sem imitar comportamentos e sem querer ser imitado. A gente está tentando seguir Jesus, nós estamos tentando seguir o evangelho de Jesus. As pessoas que estiverem à nossa volta, se tiverem vontade, vão seguir também. Nada pode ser forçado, nada pode ser imposto, cada um tem o seu momento. Importante a gente continuar tentando seguir todos os ensinamentos que nós sabemos que são bons. E de uma maneira ou de outra, através do nosso exemplo, a gente acaba influenciando quem está ao nosso lado. No livro Coragem, ditado pelo Emmanuel também e psicografado pelo Chico, tem um capítulo chamado Jesus e o Mundo. E olha que interessante, aqui é mais forte. O Emmanuel diz: o cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. Gente, ele compara com uma flor parasita e que não produz nada. Por quê? Porque está afastada. E ele continua dizendo: e o Senhor, Deus, longe de solicitar ornamentos para sua obra, porque Deus não quer enfeites, muito pelo contrário, Deus espera trabalhadores abnegados e fiéis,
que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem. Paciência. Paciência é a palavra-chave para boa convivência. Paciência para saber conviver com a dor, para entender a dor como um impulso, um instrumento para a nossa evolução. Nesses momentos tão delicados, que o mundo está precisando aprender a viver com a dor, aprender a lidar com a dor, nós temos que ter muita paciência. É claro que nós devemos procurar sempre os meios para vencer as nossas dificuldades. As nossas provas que nós estamos vivendo aqui têm a finalidade de exercitar a nossa paciência, a nossa resignação e também a nossa inteligência. É importante perseverar na luta para que a gente consiga sanar os nossos problemas. Se nós estamos doentes, nós procuramos um médico. Não é assim que funciona? Deixar as coisas correrem, usando aquela famosa frase, ai, Deus quis assim. Isso não é virtude, isso é preguiça. A verdadeira virtude está em não reclamar, não desesperar quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecessem. A dor, vivenciada sem revolta, ela é uma abençoada oportunidade de redenção e de aprendizado. Paciência também é uma forma de caridade. Dar esmolas é uma forma de caridade também, mas é fácil, é válida, é muito bom que se faça, mas é fácil, não é tão difícil. Agora, saber ouvir sem julgar. E quantas vezes forem necessárias. Isso não é muito fácil, não. Entender as necessidades dos outros. Saber perdoar. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho como instrumentos do nosso sofrimento, instrumentos de nossa evolução. Também não é muito fácil. Lembrando que nas idas e vindas das nossas encarnações, ninguém está nos fazendo sofrer por acaso, a troco de nada. Na verdade, ninguém faz a gente sofrer. A maneira como nós sofremos é uma escolha nossa. O sofrimento, ele existe, não estamos negando, mas a maneira como viver esse sofrimento é escolha nossa. De qualquer maneira, quando estiver acontecendo alguma coisa desse tipo entre nós e alguém que a gente conheça do nosso convívio, ou a gente já aprontou com essa pessoa nessa vida mesmo, na atualidade, se a gente puxar ali pela memória, de repente, em algum momento, nós fizemos alguma coisa para disparar esse gatilho, essa ofensa, essa provocação, ou se a gente não se lembrar de nada, se realmente não tiver nada que a gente tenha feito, que a gente consiga saber que a gente tenha feito contra essa pessoa, pode ser algum resgate de vidas passadas. Sim, nada é de graça. E se nós tivermos a paciência necessária para entender isso, nós olharemos muitas situações difíceis ou que parecem difíceis com outros olhos. Mas vamos ter atenção, vamos ficar atentos, porque a paciência não é abaixar a cabeça e concordar com tudo. Deixar aquele que nos fere fazer o que quiser. Não é isso. A paciência é uma maneira de tentar resolver as situações difíceis, mas sem esquecer que haverá recaídas. Muitas recaídas.
Lembrar que o sofrimento não vai acabar de uma hora para outra. E que nós devemos continuar tentando. Vai ter uma recaída, vai ter outra recaída, o sofrimento continua e a gente continua tentando, a gente continua semeando. A maneira como nós iremos tentar resolver cada dificuldade, isso vai depender de cada situação em especial. O que a gente precisa ter sempre em mente e no nosso coração são as orientações do nosso querido, amado Mestre Jesus. A paciência também com a gente. Sim, nós somos bem imperfeitinhos, né? Já que nós conhecemos, aceitamos, queremos seguir Jesus, o primeiro grande passo é entender o nosso processo evolutivo, um dia de cada vez, tentando sempre melhorar, perdoando as nossas próprias falhas, mas persistindo, sempre tentando melhorar. E se não dá certo, paciência, vamos perdoar, vamos entender por que não deu certo e vamos tentar de novo. Sempre, sempre elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo proteção e auxílio. Os bons espíritos, eles sempre atendem às nossas súplicas. E quando nós fazemos essas súplicas com humildade e com a sincera vontade de nos melhorar, eles atendem mais rapidamente. A ligação com Deus é sempre necessária e só nos faz bem. Mas as nossas vidas, graças a Deus, não são só sofrimentos e provas. O mundo também nos traz muitas alegrias. E nós não devemos ficar isolados, sisudos, amargurados para seguir os ensinamentos de Jesus. Estar alegre e seguir Jesus, uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário. Uma coisa completa a outra. Nós podemos e devemos viver os prazeres do mundo, as festas, os passeios, as comemorações. O que nós não devemos fazer é nos escravizar, é abusar desses prazeres. Nós não devemos deixar nos influenciar por tudo aquilo que nós sabemos que não nos fará bem, como espíritos interessados em evoluir. E dá para fazer isso? Claro que dá. Nós sabemos o que Deus espera de nós. Vamos conviver, sair com amigos, nos divertir sempre que possível. Mas vamos manter o nosso pensamento sincero voltado para Deus. Que a nossa alegria seja a alegria da consciência tranquila. Porque essa não é a alegria da ilusão. Vamos usar todas as possibilidades que nós temos. Seja na alegria, na dor, em casa, no trabalho, seja com as pessoas queridas ou com as pessoas não tão queridas, vamos usar todas as nossas possibilidades para a construção de tempos melhores. Sejamos aquelas pessoas interessadas em melhorar o planeta. Um planeta onde haja mais solidariedade, cooperação, entendimento, respeito e amor. Não o amor da teoria, mas o amor vivido na prática. Olha, tem mais um trechinho aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dessa parte das alegrias. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se velhe a face dos que vos amam e vos dirigem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, também psicografado pelo Chico,
ele diz uma frase muito bacana. Ele diz que o nosso próximo é a ponte de ligação com Deus. Através do nosso próximo, nós chegamos a Deus. Isso quer dizer que quando nós respeitamos as pessoas que estão ao nosso lado, sejam elas quem forem, nós estaremos cuidando e conservando essa ponte. Lembrando então do que nós falamos no comecinho. Tem muita coisa errada no mundo? Tem, bastante. Mas também tem muita coisa boa. Ninguém presta. Não, não é assim. Ninguém é perfeito. E muitos de nós estamos buscando a perfeição. Ok. Então é só ter bastante paciência, aceitar a dor, rezar, ser resignado, fazer tudo certo, 100%. Não, ainda não dá. E nós não vamos ficar frustrados por causa disso. Paciência com as nossas limitações. Nós nunca vamos conseguir agir, então, como Jesus espera. Era isso que a gente perguntava lá no começo? Claro que vamos. Nós estamos a caminho. Experiências e aprendizados sucessivos. E a gente chega lá, sim. Tem uma história interessante do Alexandre Rangel, chamada Espírito de Equipe. Essa história está na coleção das mais belas parábolas de todos os tempos. E essa história, ela ilustra bem o que a gente está conversando aqui. Olha que interessante, essa história se passa numa carpintaria. Uma carpintaria muito boa, onde se produzem móveis de qualidade. E, num dado momento, existiu ali uma reunião com todas as ferramentas, porque eles estavam cansados dos defeitos uns dos outros. Ninguém aguentava mais os defeitos uns dos outros. E eles resolveram fazer essa reunião para dar uma paradinha nas arestas. O martelo começou a falar. Nem falou a primeira palavra, ele já foi brecado. Não. O martelo não tem nada que começar a falar. Mas por quê? O martelo é muito barulhento. Passa o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas falou, tudo bem, eu não vou falar. Só que o parafuso também não. Mas por que o parafuso não? Ele dá muita volta. Enrola, até conseguir chegar em algum lugar. O parafuso não vai falar agora, não. Tá bom. O parafuso aceitou. Só que ele falou o seguinte, eu não falo, mas a lixa também não. Mas por quê? A lixa é muito áspera. Ela sempre arruma atrito com os outros. É verdade. A lixa concordou. Mas o metro também não vai falar, não. Mas por que o metro não vai falar, não? Ele tem mania de perfeição. Vive medindo os outros pela sua medida, como se ele fosse o único certo. E no meio de toda essa discussão, apareceu o carpinteiro. O carpinteiro apareceu, todo mundo ficou quietinho no seu lugar. Ele colocou o seu avental e começou a trabalhar. Ele usou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E fez um belíssimo móvel. Quando ele terminou, saiu e o serrote resolveu falar. E dessa vez ninguém interrompeu. O serrote disse o seguinte: senhores, foi demonstrado que todos temos defeitos. Entretanto, o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades. Isso é o que nos faz valiosos. Assim, superemos os nossos pontos negativos e concentremo-nos na utilidade dos nossos pontos positivos. Que interessante, não? Todos realmente começaram a pensar naquilo que o serrote falou e diante daquele móvel lindo que eles haviam produzido,
produzido. E perceberam que o martelo, ele golpeava sim, ele era barulhento sim, mas ele era forte. O parafuso dava muita volta, mas ele unia. A lixa, com toda a sua aspereza, ela afinava e limava todos os que estavam perto dela. E o metro? Era preciso e exato. Sentiram-se uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram-se felizes por trabalharem juntos. Essa carpintaria lembra algum lugar conhecido? Sei lá, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, escola, o centro espírita que a gente frequenta. Ou se lembra? Todo mundo junto, trabalhando junto, e todo mundo olhando o defeito do outro, e todo mundo querendo colocar longe aquele por conta dos seus defeitos, e esquecendo que todo mundo tem qualidades também. Olha que carpinteiro bom! Apesar dele conhecer todos os defeitos de todas as ferramentas, ele trabalhou com as qualidades para produzir o que foi o melhor dos móveis. E que tal se nós tentarmos levar esse ensinamento para as nossas vidas? Tudo bem que a gente perceba os defeitos de todos que estão ao nosso redor, inclusive os nossos. Mas vamos trabalhar com as nossas qualidades. Quando a gente encontra alguma coisa que não está muito boa em alguém ou na gente, é válido. Para a gente tentar melhorar, isso é bom. Mas vamos usar aquilo que a gente tem de bom para que a gente consiga construir o melhor dos lares, o melhor ambiente de trabalho, um melhor centro espírita para a gente poder trabalhar, um mundo melhor. Que Jesus permita que nós consigamos utilizar um pouquinho dessa nossa reflexão para aplicar no nosso dia a dia com todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Que Jesus nos dê equilíbrio, que Jesus nos ajude com a nossa paciência, que nos ajude a abrir o nosso olhar para enxergar muito, muito além do que os vícios, os problemas e os sofrimentos. Que nós tenhamos uma boa semana, que nós tenhamos uma boa caminhada e que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Muito obrigada.